Bom dia, gente! Tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma aula de história, certo? Nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola, tá? Que são todos aqueles países aqui vizinhos do Brasil até o México, tá? Ou, quem preferir, do México para baixo, toda a América Espanhola. O único país que não pertence, então, a essa área é o Brasil, certo? Então, todos os países, toda a região que era colônia da Espanha. Nós vamos ver a liberdade que eles tiveram de independência de seus países. Na aula passada, a gente viu o mesmo assunto, independência, né? Porém, independência dos Estados Unidos, América do Norte. Agora nós vamos ver a América do Central para o Sul, tá bom? Libertação, então, do Haiti, nós vamos ver mais para o final, e então, da América Espanhola. Mas por que o Haiti não está dentro da América Espanhola? Porque o Haiti ele não foi colonizado pela Espanha, mas sim pela França, tá? Mas todo o resto ali era colonização da Espanha. Nós já vimos o ano passado, não sei se vocês lembram, sobre como eram essas colônias espanholas, como era o trabalho nas minas de prata, lá em Potosí, o estilo que eles viviam, como era o trabalho nas minas, todo o sofrimento do povo, a escravidão. A gente viu os crioulos, os chapetones, né, que são ali os chapetones, os líderes espanhóis que governavam ali a região, os crioulos que eram descendentes deles, né, que queriam ali alguma atividade política, administrativa. Então a gente viu já no ano passado como era a vida das pessoas e como era organizada as colônias espanholas. Hoje a gente vai ver como eles conseguiram suas liberdades de independência, formando os países que a gente conhece hoje, que é México, né? Venezuela, Equador, Peru, vai descendo, né? Colômbia, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile. Então, todos esses países, eles lutaram, né, por independência e foram formando, então, suas nações, tá bom? Aqui a gente inicia, né, fazendo um comentário sobre a Copa Libertadores da América. Isso daí é mais os meninos, acho que vão conhecer, né? Que é uma Copa de futebol, tá? Chamado Libertadores da América. Esse nome Libertadores foi homenagem aos líderes ali todo da independência da América Espanhola, tá? Então, os líderes, os que libertaram a América, tá bom? Que os principais, né, os dois nomes de destaque foram os crioulos, né, descendentes de espanhóis, ali eles já tinham poder político e queriam independência, eles queriam ter liberdade de ter seu próprio país, não queria mais ser governado pela Espanha. Foram os principais, o San Martín, né, e o Simón Bolívar, tá bom? Simón Bolívar e San Martín, tá bom? Bom, essa Copa Libertadores, então, homenagem a esses homens, a liberdade da América Espanhola, e tem ainda até hoje. Então, os principais times de cada país ali da América Espanhola, né, participa desse campeonato e que existe até hoje. Bom, aqui tem até uma imagem dos jogadores aí na página de vocês. Né, quem venceu aí em 2016 o campeonato, acho que o final foi na Colômbia, tá? Então a gente tem aí todo esse grupo, né, de jogadores de vários times, de toda a região aqui da América do Sul, né, nesse campeonato em homenagem mesmo à independência das Américas, tá bom? Bom, eles tiraram ideias, gente, principalmente dos ideais iluministas que a gente já estudou, né? Da Revolução Francesa.
revoltas, né? Vê que alguns tipos de revolta acaba acontecendo, né? Dá certo, conseguiram tirar o rei da França, teve mudanças. Aqui, né, no norte, nos Estados Unidos, teve independência, as 13 colônias conseguiram liberdade. Então as coisas vão acontecendo e aqui o pessoal da América Espanhola também começa a ouvir esses rumores, tem conhecimento do iluminismo, tem conhecimento do que está acontecendo, vão se espelhar ali, né, na independência dos Estados Unidos, tá? E vão também iniciar alguns movimentos de liberdade, alguns movimentos de ter o seu próprio país, e não ser mais colônia. Eles não querem mais ser colônia da Espanha, certo? Então é esse assunto que a gente vai falar hoje. E teve algumas influências então, certo? Aqui no Brasil também tiveram todas essas influências, tá? Não foi só na América Central, não. O Brasil também tentou algumas independências, algumas liberdades, mas que foram reprimidas, não foram para frente, né? A gente já estudou também Conjuração Mineira, Pernambucana, a gente já viu sobre isso, tá bom? Bom, independência da América Espanhola. Teve muita luta, teve muita batalha, o povo estava sofrendo, tinha, né, como a gente já sabe, escravidão, muita morte nas minas, era um sofrimento ali, o povo que vivia nas colônias, certo? Então eles vão lutar sim por independência, o povo também vai lutar, mas o líder, né, de tudo, os líderes dessa independência, quem são? Será que é o povo que começou tudo? Não. Quem começa tudo é sempre os líderes, vamos dizer assim, que já estão no poder e que querem poder total. Tá? Então, eles têm poder ali dentro da América Espanhola, porém, eles querem um poder só para eles, não querem mais dividir esse poder com a Espanha. Bom, lembrando que a Espanha, os reis da Espanha, eles estavam sempre buscando impostos, né, pegando dinheiro deles, mercadorias, pactos coloniais que ali também aconteciam, eles só podiam fazer comércio com espanhóis, então eles eram presos, eles não tinham desenvolvimento, certo? Então, os crioulos, principalmente, que eram descendentes de espanhóis que estavam buscando um maior poder político, eles queriam, então, essa liberdade, certo? Bom, então, como eu já disse, né, que no século XVIII, a independência dos Estados Unidos, o iluminismo, as guerras de Napoleão, Revolução Industrial, né, constituíram transformações no contexto internacional, que alteraram as relações entre as colônias americanas e suas respectivas metrópoles. Então, tinha muita coisa acontecendo no mundo, estava tudo em transformação, né? E o povo começa a querer mudanças também, certo? Vamos lá. Sociedade colonial. Então, na América Espanhola, a maioria da população era composta de mestiços e indígenas. Mestiços são misturas, né, gente? De indígena com o povo dali, né, com os indígenas da região que tinham, né? E junto com os negros que vinham. Então, são misturas ali de raças, né, de etnias. Tinham os livres, tinham os escravos, né, eles trabalhavam em mineração, agricultura, pecuária, artesanato, comércio interno, como a gente já viu ano passado, repito, né, como era a vida dessas pessoas lá na colônia espanhola, certo? A minoria era formada pelos chapetones, que eram os espanhóis, líderes de tudo, e cuidava de tudo que seguia as regras da coroa espanhola, né? Que fazia esse intercâmbio das colônias com a Espanha. E tinha os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis, né? Eram pessoas filhas de espanhóis que nasceram ali nas colônias da América, tá? Eles, gente, geralmente eram proprietários de terra, né? Proprietário das minas, eles dominavam ali os indígenas, faziam deles trabalhadores e tinham escravos, tá?
Então, eles eram donos de tudo, eles comandavam tudo, porém, eles tinham pouco poder político. É que a gente viu no ano passado que eles começaram a lutar, sim, ajudar na independência, para eles conseguirem poder político, tá? Que estava na mão só dos chapetões. Então, eles vão tentar a liberdade, certo? Por causa de política, tá? Infelizmente, a gente não pode falar, eles queriam liberdade porque eles queriam ter uma vida boa, porque eles queriam melhorar a vida do povo. Infelizmente, não, que a gente vai até ver que, mesmo depois de livres, países formados, a população não ganha nada, continua escravidão, continua do mesmo jeito, tá? A população na miséria, a população sofrendo. Os únicos, vamos dizer assim, que ganham alguma coisa são esses crioulos, quer dizer, a elite, o pessoal rico, que já era dono de tudo, que agora conquista também a política e que vão fazer tudo conforme eles querem, né? Teve, então, as primeiras mobilizações, as manifestações, os primeiros encontros, primeiras vezes que eles falaram que queriam independência e que iam lutar por isso, tá? Ocorreram aí ao longo do século XVIII em vários lugares, tá? Então, a gente viu lá no mapa, não viu o mapa, não viu aqui, ó, tem um mapa, a gente vê que é uma região muito grande, certo? Eram vários reinos ali, cada reino comandado por um, né, governante. Uma região muito grande, certo? E em vários locais começaram a ter manifestações e luta aí pela independência, né? A situação mudou no início do século XIX com as guerras napoleônicas. Então, essas manifestações eram reprimidas, eles não iam para frente, mas isso mudou quando Napoleão Bonaparte, lá na França, que ele estava dominando toda a França, que a gente já viu esse ano ainda, né, em poucas aulas atrás. A gente viu o Império de Napoleão. E lembra que o Napoleão colocou o seu irmão, José Bonaparte, para cuidar da Espanha, então ele dominou a Espanha. Então, na época que Napoleão Bonaparte está dominando a Espanha, o pessoal aqui da América aproveitou a situação para lutar ainda mais por essa independência, certo? Aí, os crioulos, né, eles não aceitavam o governo francês mandando neles, não aceitavam José Bonaparte mandando, então eles foram, né, com a cara e a coragem para mudar esse cenário e buscar a independência, certo? Aí eles se encontravam nos cabildos, que eram, vamos dizer assim, a Câmara Municipal, né, mais ou menos como são as câmaras hoje, e eles começaram a desenvolver política e começaram aí a tentar pôr rumo, né, nessa independência, certo? Aí teve alguns que apoiaram a independência e alguns que eram contra a independência. A Espanha, claro, que era contra a independência, porque ia perder muito lucro das colônias, tá? Porém, alguns lugares apoiavam, tá? A Inglaterra, por exemplo, os Estados Unidos também apoiavam que eles ficassem independentes. Por quê? Porque eles iam poder fazer comércio com esses novos países que iriam se formar. Porque toda essa região só podia fazer comércio com a Espanha. Então, se eles fossem independentes, eles seriam lugares de fazer negócios, ou seja, de vender produtos lá da Revolução Industrial e produtos que estão sendo produzidos nos Estados Unidos. Eles querem, nos Estados Unidos, ele quer aumentar a sua influência, ele já está aí com pensamentos de dominar o continente todo. Então, ele apoia a independência para que ele comece a ter as vantagens, né? E não mais a Espanha. Beleza, gente? Então, é tudo interesse, tá? Então, sempre guerras de interesses de países, de governantes, eles estão sempre buscando lucro, né? Sempre buscando o melhor para si, né? Entre os colonos, crescia o descontentamento com a exploração metropolitana. Comentei já isso. A Espanha não conseguia manter o controle sobre os vice-reinos e as capitanias gerais instaladas na América. Então aqui, gente, a Espanha, ela vai
dividir, né, toda essa região dela em vice-reinos, tá? Então são vários vice-reinos, certo? E ela não está tendo mais tanto controle. Conforme isso aqui aumenta, desenvolve, a população cresce, fica mais difícil de controlar, tá? Então, eles já vão perdendo aí controle de tudo isso, tá? Então, vai ficando mais complicado mesmo administrar tudo isso, tá? Então, isso facilita o pessoal que está aqui, morando aqui, conseguir sua independência, tá? Então, essas regiões, conforme foram, né, conseguindo independência, foram formando os países, tá? A gente vê que tem umas divisões maiores do que era antes nos vice-reinos. Independência sem autonomia, tá? A elite crioula, então, que vai organizar essa guerra de independência, como eu disse para vocês. Então, quem está à frente? Quem são os líderes? Quem vai organizar tudo? Quem vai fazer essa independência acontecer? É a elite, os ricos, os crioulos, que são donos das terras, donos da mina, donos do comércio. São eles, bom? Também vão participar os trabalhadores, os pobres, todos ali, os escravos, eles também vão lutar, porque eles acreditam que se eles lutarem, eles vão conseguir independência e vão conseguir uma vida melhor para eles, tá? Eles não têm essa ideia de que vai ficar tudo do mesmo jeito, eles têm esperança, né? No entanto, nos governos pós-independência, ou seja, né, depois da independência, prevalecem os interesses das camadas dominantes, dos ricos. Então, quando a gente fala camada dominante, a gente está falando dos ricos, tá bom? Que são os donos das terras, olha lá, latifundiários, os proprietários das minas, os comerciantes. Eles sim que vão prevalecer com seus próprios interesses. Tá? Então, e vai manter então a pobreza, a miséria, a escravidão, isso vai continuar, tá bom? As novas nações latino-americanas, que são esses países que eu falei para vocês, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, então, todos esses países, México, da América, né? Eles vão fornecer gêneros tropicais e matérias-primas no mercado europeu e importando produtos industrializados da Inglaterra. Então, eles vão começar a fazer comércio, certo? Com esses países aí que buscam, né, ajudar na independência. Então, eles vão então, conseguir o comércio que eles queriam, tá? E anos posteriores, os novos estados se organizam em meio a diversos interesses e as pressões sociais por maior participação popular nos rumos políticos. Então, o povo, né, não vai ficar tão quieto, eles também vão lutar aí por alguns interesses políticos e a gente vai vendo que eles vão conseguindo, que hoje são repúblicas, né, como o Brasil, e existe aí uma certa democracia. O projeto dos Libertadores da América. Então, quem foram os principais nomes mesmo dos Libertadores da América? Eu falei lá no primeiro slide, o San Martín, certo? Esses dois nomes vocês precisam decorar. E o Simón Bolívar, tá? Eles foram os principais líderes, tá? Das batalhas que venceram, dos exércitos que buscaram e conseguiram independência, tá bom? Só que o San Martín e o Simão Bolívar, eles tinham ideias diferentes. Tá? O San Martín, ele defendia que cada nação americana, cada dessa nação independente que está se formando, cada país deveria ser governado por um príncipe europeu. Ou seja, que diferença que ia ter, gente? Tanta guerra, conseguir independência e continuar sendo governado por príncipe europeu? Essa era a ideia dele, só que o povo não aceitou, ninguém aceitou. Tanto é que ele teve que fugir ali da região, né, e foi embora para a Europa, porque essas ideias dele não era o que o povo, né, o que o resto, né, de todo o povo queria.
tá? O Simão Bolívar, ele acreditava que tinha que formar uma confederação pan-americana, ou seja, toda a América Latina devia se unir e formar um país só, tá? Essa é a ideia dele. Também não deu certo. Por quê? Porque cada vice-reino tinha um governante, tinha um líder. E eles queriam continuar sendo líder. Como ia escolher um só para governar tudo? Então, cada líder queria continuar ali com o seu reinado, vamos dizer, com o seu poder, né? E não quiseram, então, unir tudo como um único país, tá bom? A Inglaterra e os Estados Unidos tampouco apoiaram o pan-americanismo, quer dizer, os Estados Unidos e a Inglaterra não apoiam essa união, tá? Por quê? Porque isso ia dificultar o domínio econômico dos ambos países, da Inglaterra e dos Estados Unidos, sobre a América Latina. Então, se fossem vários países, cada um com seu líder, de repente um líder não queria fazer comércio, mas o outro queria, então ia abrindo muito mais espaços para esses comércios, né? E esse domínio da Inglaterra e dos Estados Unidos sobre a América Latina. Tá bom? Vamos lá. Aí nós temos a imagem dos dois, né? Do São Martin e do Bolívar, né? Então, crioulos, né, da elite que lutaram e convenceram aí todos lutarem com eles e conseguiram a independência. Certo? Então, a imagem para vocês olharem. E aqui também, né? Agora nós vamos falar um pouquinho do Haiti. Como eu disse para vocês, o Haiti ele não era uma colônia espanhola, por isso a gente vai estudar aí um pouco separado. O Haiti era colônia de franceses, tá? Então eles vão lutar contra a França, tá bom? A produção agrícola era organizada durante a colonização francesa na questão de latifúndio e obra, né? A mão de obra era escrava, tá bom? O nome não era Haiti ainda na época, era São Domingos, tá? E garantia para a França bastante mercadoria e bastante lucro na produção de açúcar, de anil, de algodão e gado, tá? Então eles faziam produção de vários itens, várias coisas e dava um certo lucro aí para os franceses, certo? Só que no Haiti também vai chegar as ideias lá da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, né? E eles vão lutar por essa liberdade, por essa igualdade que não existe ali no território, tá? A grande maioria da população, né, da ilha de São Domingos, que hoje é o Haiti, era de escravos, tá? Então a escravidão era muito grande, o povo vivia numa miséria muito grande, tá bom? E aí, então, teve uma revolução, a população se organizou para buscar a independência no Haiti, tá bom? Então teve aí o principal líder revolucionário, o Toussaint, depois, infelizmente, ele não prosseguiu, ele foi morto, aí vem outros lugares deles, né? Mas eles vão ficar firmes nessa revolução, nessa independência. A diferença dessa independência do Haiti com o que a gente viu agora da espanhola é que quem lutou por independência, os líderes principais eram todos ex-escravos ou eram escravos fugidos, tá? Então era a população simples, a população pobre, a população que vivia na miséria, a população escrava. Eles que lutaram por independência, tá? Não teve nenhum líder de elite, não teve nenhum apoio político, não. Foram ex-escravos, negros fugidos, tá? Então o povo é que lutou pela independência do Haiti, tá? Então depois de bastante luta, bastante conflito, né, por vários anos, eles acabam então conseguindo a independência, tá bom? É claro que isso era uma ameaça para a elite, não só do Haiti, mas de todas as outras regiões que estavam sendo libertas e independentes na América Espanhola. Por quê? Porque eles tinham medo de que o povo, o escravo, a população miserável,
né? Aqueles que queriam uma melhor condição de vida, eles tinham medo de que essa população também se revoltasse, como se revoltaram lá no Haiti. E que a população, né, em grande maioria, em quantidade, se eles se revoltassem, eles poderiam tomar, então, o poder do país. E aí, toda a independência da América Espanhola, todos os países formados, poderiam ter uma grande revolução e o povo tomar o poder. Então, o Haiti poderia dar esse exemplo. Então, eles faziam o máximo para acabar com isso, tá? Com essa revolta, e não apoiaram a independência do Haiti por causa disso, porque era a população pobre que estava tomando a frente. Certo? Então, fica complicado nesse sentido. Porém, a população não desiste e conseguem as conquistas, conseguem os seus direitos políticos, tá? Instaurando, então, a República do Haiti, certo? E tá lá até hoje, né? A maioria lá, a população negra, infelizmente, acontecem muitos desastres naturais, né? A política foi muito, vamos dizer assim, desprivilegiada. Por quê? Porque não teve o apoio, como eu acabei de falar, de outros países. Então eles ficaram abandonados, eles ficaram sozinhos, eles não tinham apoio de ninguém, ninguém fazia comércio com eles, eles não tinham ajuda de ninguém. E ficou ali um povo meio que abandonado. Por quê? Porque era a população pobre. Então a gente vai vendo que o pobre está sempre deixado de lado e que não pode dar nenhum tipo de poder para eles, porque quem está no poder fica com medo de ser tirado do seu povo, tá? Bom, gente, é isso. Reflitam sobre esse assunto, né? De que a elite está sempre no poder, o poder está sempre na mão de poucos, sempre na mão dos mesmos, né? Então a gente tem que tentar apoiar a sociedade uns aos outros, porque ninguém mais ajuda, né? A gente está por si só. Bom, vocês vão fazer a atividade da página 101, questões 1, 2, 3, 4 e 7, certo? Anotem aí que então é a 1, 2, 3, 4 e 7 só, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, como já o combinado, podem me chamar no WhatsApp. Beijo para todos, até a próxima aula.